Imagine ser convidado para avaliar a sanidade de uma equipe de cientistas de elite e descobrir que, na verdade, você é que é a cobaia principal. Esta é mais uma experiência vivida pelo Dr. Haroldo Gentil. Recrutado para um projeto ultra secreto, ele encontrou um artefato que não pertence a este mundo. A Esfera de Buga. Um objeto que não apenas interfere na tecnologia, mas que invade e corrói a mente humana. Não perca o experimento Theta. O mistério da Esfera de Buga. O segredo militar que a mente humana não estava preparada para entender. Olá, sou o Dr. Haroldo Gentil, psicólogo sênior das Forças Armadas. Em meus 35 anos servindo ao governo, eu analisei mentes quebradas por eventos inimagináveis. Esta é mais uma oportunidade onde compartilharei uma experiência recente. Foi no mês passado. Não peço que creias em mim. Na verdade, minha recomendação é o ceticismo. Você decide no que acreditar. Eu sou apenas um velho contando histórias. E você, bom... E você é alguém assistindo um vídeo no YouTube. A aposentadoria, para mim, significava o silêncio da varanda, o cheiro de terra molhada depois da chuva e a absoluta certeza de que o passado tinha ficado para trás. Eu estava errado. O passado não fica em arquivos empoeirados. Ele sabe onde você mora. Foi em uma tarde chuvosa, dessas que convidam ao café e à leitura, que a paz foi quebrada pelo ronco abafado de motores. 2 jipes pretos, sem uma única placa de identificação, estacionaram na minha calçada. A água da chuva escorria por seus para-choques como lágrimas grossas de óleo. Meu coração, esse velho companheiro de tantos sustos, já soube. A visita não era amigável. Quem saiu do primeiro veículo foi a coronel Wanda Silveira, uma mulher de estatura média, traços nítidos e um olhar que não pedia licença, simplesmente tomava posse do espaço. A água não ousava molhar seu uniforme impecável. Ela não sorriu. Apresentou credenciais que não eram um convite, eram uma ordem de reintegração de posse da minha própria vida. E então ela começou a recitar um rosário dos meus fantasmas particulares. O incidente CE 82, no Ceará, o caso do submarino S-12 em Santa Catarina, o arquivo Alfa X 0083. Cada nome era uma chave que abria um cofre que eu jurava ter trancado para sempre. Eles não só conheciam o meu histórico, eles conheciam o peso que cada um daqueles casos tinha na minha alma. A mensagem era clara. A recusa não era uma opção. A jornada de helicóptero foi barulhenta e desconfortável. Silveira, ao meu lado, era a personificação da economia de palavras. Disse que eu avaliaria o perfil psicológico de uma equipe de elite que trabalhava com um material de origem não terrestre. A expressão, dita com a frieza de quem lê um manual, foi a primeira fagulha. Mas foi a frase seguinte que acendeu o pavio do meu interesse profissional, um interesse que eu julgava extinto. Fenômenos perceptivos adversos. Um eufemismo clinicamente perfeito para o início da loucura. O complexo Theta não era uma base.
Era um tumor de concreto e aço implantado no coração das montanhas colombianas. Brutalista, opressivo. Os protocolos de segurança eram uma humilhação ritualística. Scanners que pareciam ver mais do que a carne. Câmaras de descontaminação que sussurravam com vapores ácidos. O ar era frio, morto, reciclado até a última molécula de vida. A luz fluorescente não iluminava, ela revelava. E o que ela revelava eram sombras longas e corredores que mergulhavam na escuridão. O Dr. Álvaro Ortiz, o líder científico, era a prova viva do que quer que estivessem estudando. Um físico de renome mundial, cujas mãos, que deveriam manejar equações elegantes, tremiam incontrolavelmente. Ele tentou uma recepção cordial, mas seus olhos fugiam dos meus, perscrutando os cantos da sala como se esperassem encontrar algo. A equipe toda era um espelho quebrado dele. Conversavam com uma intimidade forjada no medo, não na camaradagem. Eram sobreviventes, sim, mas de um naufrágio que ainda estava acontecendo. E então, a primeira fissura. Enquanto era conduzido ao meu aposento, por um corredor interminável, tive uma sensação passageira, mas vívida. As paredes pareciam se contrair e expandir sutilmente, como se respirassem. E um zumbido baixo, constante, não vinha dos alto-falantes, mas de dentro do meu próprio crânio. Durou um instante. Um homem comum teria atribuído ao cansaço. Eu não sou um homem comum. Sou um psiquiatra que ouviu coisas semelhantes de pacientes que depois... Bem, isso é história para depois. Naquele momento, puxei meu bloco de notas, o meu velho escudo contra a irracionalidade, e anotei. Dia 1. Efeitos perceptivos já se manifestam no sujeito primário. Objeto de estudo é ativo e penetrante. Era isso. Eu não estava lá apenas para observar a loucura alheia. Eu era a nova cobaia. E o experimento mal havia começado. A rotina no complexo Theta era uma paródia sinistra da vida normal. Acordar, comer, trabalhar. Só que o ar cheirava ozônio e medo, e o trabalho era cavar nas mentes de pessoas que estavam sendo lentamente dissolvidas. Minha primeira sessão foi com a doutora Isabela Rojas, a bioquímica. Uma mente brilhante, agora um farapos. Ela não chegou a chorar logo de início. Veio com a precisão de uma cientista, relatando seus sintomas como se fossem dados experimentais. Insônia, paranoia e então os sonhos. Ela os chamava de cifras de luz, padrões geométricos que se desdobravam num vazio, e ela passava as horas de vigília tentando decifrar o código, convencida de que havia uma mensagem. A profissional em mim anotava tendências psicóticas. O ser humano em mim sentia um frio na espinha. Foi quando a fachada rachou. Ela se inclinou para a frente, a voz reduzida a um sussurro quebrado, e confessou: "Doutor, ela me chama. A esfera de Buga é como uma voz na minha nuca. É aterrorizante, mas é a coisa mais linda que já senti." Aquela contradição, o terror e a atração, era o sintoma mais perigoso que eu já documentara. Não era uma simples alucinação. Era um relacionamento que se formava. A Coronel Silveira, percebendo que eu precisava de um incentivo para entender a gravidade, autorizou uma visita à câmara de contenção. Ver o artefato ao vivo é diferente de ouvir relatos.
A esfera de Buga repousava no centro da sala, sob holofotes frios. Metálica, mas não refletia a luz. Ela a engolia. Uma perfeição geométrica tão absoluta que era agressiva, inumana. E dentro dela, flutuando no seu núcleo, aqueles 18 objetos menores, como peças de um quebra-cabeça cósmico. Eu olhei fixamente, tentando medir a escala, e então aconteceu. Por uma fração de segundo, tive a certeza inabalável de que uma das peças internas, uma que lembrava um tetraedro, tinha girado ligeiramente, como se ajustando sozinha. Pisquei, e ela estava estática. A racionalidade gritou, ilusão de ótica. Mas a mesma parte de mim, que ouviu o zumbido no corredor, sabia. O artefato era ativo, e ele sabia que eu estava olhando. A loucura, claro, não respeitava a hierarquia. O incidente com um guarda foi a prova pública disso. Um homem, construído como um tanque, encarregado da segurança daquela cela, de repente começou a gritar no corredor. "Elas estão se mexendo! As sombras! Elas querem me consertar!" Ele lutou contra 3 colegas como um animal encurralado. "Me soltem! Elas vêm me consertar!" A expressão de puro terror naquele rosto endurecido foi mais convincente que qualquer relatório. Silveira, é claro, rotulou de estresse operacional. Eu estava colecionando eufemismos para o apocalipse psíquico. Desconfiado das versões oficiais, eu precisei ir além das entrevistas. Num momento de descuido da equipe, consegui acessar registros antigos. Foi quando encontrei o diário de bordo pessoal de um técnico de engenharia, um sujeito chamado Martínez, que tinha sido repatriado por esgotamento. Suas anotações eram a peça que faltava. Ele não falava em erros de calibração. Ele escrevia que a esfera de Burga mudava de peso e que a mudança correlacionava-se com o estado emocional da equipe. Pior ainda, ele mencionava de passagem vozes sussurrantes nos dutos de ventilação. Martínez não era um cientista de ponta, era um homem prático. E ele via o que os doutores, em sua arrogância, se recusavam a admitir. O artefato era vivo e estava se comunicando. Tudo isso me levou ao confronto inevitável com a Coronel Silveira. Ela não queria saber se meus pacientes estavam sãos. Ela queria saber se estavam se tornando compatíveis. A palavra saiu da boca dela com uma frieza que gelou o sangue. Para ela, a exposição à esfera não era uma doença a ser tratada. Era uma evolução a ser conduzida. E então, ela fez a pergunta que confirmou todas as minhas suspeitas. Ela se inclinou, com aquele olhar cirúrgico, e perguntou: "E você, Dr. Gentil, já sentiu algo mudando dentro de si?" Naquele momento, a farsa acabou. Eu não era o médico. Eu era o paciente número 1. Cada entrevista, cada observação era um dado sobre como a minha própria mente estava reagindo ao estímulo. Eles não me trouxeram para salvar aquelas pessoas. Eles me trouxeram para estudar como um profissional treinado, um especialista em resistência psíquica também cairia. O complexo Theta não era um laboratório, era um campo de testes. E o experimento estava apenas começando. Continua no próximo vídeo.